Finalmente conseguimos! Já estamos no ar na nossa live Encontro com o Coronel. Tudo bem. Que prazer, Coronel, receber o senhor, estarmos batendo esse papo para falar do nosso estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui, né? Quero aproveitar para dar uma boa noite especial para os meus companheiros da PM e também do Corpo de Bombeiros. Um abraço apertado neles todos, que eu tenho certeza que eles estão por aí vendo a gente. Na nossa postagem nós colocamos que íamos iniciar às 8, mas foi proposital. Porque sabemos que entre 8 e 9 vocês estão chegando em casa, fazendo a janta e estariam agora realmente dedicados para nos ouvir e principalmente saber um pouco mais tanto da nossa história e o que a gente almeja para o nosso estado. Não é verdade, Coronel? É verdade. Bem, eu posso começar contando a minha então, né? Pode, Coronel. Eu só gostaria que antes da gente iniciar nessa nossa trajetória, que a gente fizesse um agradecimento à presidente Suede Haidar, presidente do partido Por Mais Brasil 35, mulher guerreira de luta, se levantou na política realmente para fazer a diferença. Então é uma história tanto de superação, uma história que nos espelha para seguirmos essa luta, dessa construção para um Brasil melhor. E gostaria também de agradecer e dar o meu boa noite para o nosso presidente estadual, Cid Clay, que juntamente com sua mãe, com Suede, estão realmente nessa construção desse trabalho. Então, fica o nosso beijo, nosso abraço e com certeza a próxima live estaremos juntos com eles para falarmos e debatermos mais sobre política, sobre o nosso estado e o que a gente espera, né, com o coração ansioso para Por Mais Brasil. É verdade, é verdade. Então conta, Coronel, pra gente uma apresentação pessoal. Quem é o Coronel Hermir Laranjeiras? Bem, olha só, eu não posso contar aqui a minha história toda, que eu estou com 75 anos, a gente ia terminar essa live só amanhã, né? Mas a minha vida era bastante atribulada até no início. Desde os meus 3 anos, eu de São Gonçalo, não vou explicar também não vou detalhar isso aqui, mas de São Gonçalo eu fui parar em Santo Antônio do Imbé, em Santa Maria Madalena, com 3 anos, enfiado dentro de uma lona de caminhão, eu com meus irmãos. E é uma história de muita luta, né? De muito problema, mas ao mesmo tempo fascinante, né? Porque eu saí de São Gonçalo de madrugada, dentro de um caminhão, chovia muito. Quando nós chegamos em Santo Antônio do Imbé, no meio da roça, eu pude assistir lá o sol brilhar, o rio Imbé passando, Monte Jacaré. Foi uma cena realmente deliciosa, né? E um amanhecer maravilhoso de uma vida que alterou todos, você pode imaginar, uma situação de uma família, do meu pai, da minha mãe e de meus irmãos, né? Nós éramos ainda 4. O meu irmão mais novo faleceu. Ele nasceu em Campos, mas passamos lá vivendo na roça, talvez uns 3 anos, por aí. Na idade escolar é que nós fomos para Campos, da família, e eu comecei a estudar lá no Colégio José do Patrocínio e vivi em Campos até meu pai morrer. Eu tinha 10 anos de idade, ele morreu no dia 22 de fevereiro de 1957. Eu gravei bem a data porque ele morreu no dia do aniversário da minha prima. A gente estava fazendo uma festinha de aniversário e ele faleceu. Não tem como esquecer, né? A nossa fuga para Campos foi uma coisa de cinema, e porque eu não sabia, né? Eu não imaginava que eu fosse descobrir depois de adulto, tenente da PM, já quando eu fui pegar um atestado de ideologia no DOPS, porque na minha época você tinha que ter um atestado de ideologia para poder ingressar na faculdade, né? Eu já era primeiro tenente e me negaram o atestado de ideologia. Aí eu fui fardado lá na Polícia Civil, no DOPS, para saber o que houve, né? Aí descobri lá que meu pai era comunista. Então eu voltei aos meus tios e finalmente
tomei conhecimento da história, que meu pai estava fugindo da polícia do Estado Novo, queria matá-lo, né? Foi isso, e eu tomei um horror mesmo de comunismo e essas coisas, por causa do meu pai, que, diferentemente de alguns aí, né, que não sou comunista em honra ao pai, é o caso desse presidente da OAB aí maluco, eu não, foi o contrário, eu tomei um horror do comunismo, porque lamentavelmente meu pai escolheu essa... Uns dizem até que ele nem escolheu, disse que ele foi convidado para ser tesoureiro do sindicato, aí o Partido Comunista Brasileiro exigiu que ele filiasse para poder ser o tesoureiro do sindicato da Vidobrás, onde ele trabalhava. Na verdade ele nem era comunista, assinou, né, não imaginava que houvesse uma perseguição tenaz, né, que houve. Ele morreu cedo, coitado, morreu com 39 anos, mas hoje meus filhos estão com 50, você vê, né? Mas eu gosto muito da saudade dele. Bastante. Não tem como esquecer, né, Coronel? Pai, mãe, realmente marca. E, assim, a sua fala da sua família e toda essa trajetória, com certeza forjou o Coronel Emílio Laranjeira. A base familiar, história de luta da sua mãe. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse período, como foi pós uma mulher, naquele período, naquela década, tomar conta de todos esses filhos e nenhum deles se perderem. É verdade. Olha, é interessante como minha vida acaba tendo uma certa influência na decisão que eu tomei agora de ser candidato a governador. Por incrível que pareça, são dois fios se atando de um ponto a outro. Porque a minha decisão de me candidatar a governador passa por uma situação também muito dramática. Mas foi uma situação dramática com um final feliz, entendeu? E a coincidência de também uma mãe, uma viúva de um PM que eu socorri, baleado. Infelizmente ele morreu. E eu fiquei conhecendo a viúva, né? A viúva e os filhos da viúva, da Vânia, que era também costureira, igual a minha mãe. E eu fiquei muito tocado, porque ela morava de aluguel, ela tinha 3 filhas e um filho. Tudo pequenininho, tudo mignon ainda, né? O mais novo gostava muito de cantar música do Zeca Pagodinho, botei o apelido dele até de Zeca Pagodinho, né? Essa família, eu acabei acolhendo essa família lá em Papucara, no sítio meu, e dei uma condição a eles de vida, né? Depois eu vendi o sítio, coloquei a família numa outra casa, até sem pagamento de aluguel nem nada, e eles cresceram e passei esse tempo todo sem notícia dele, né? Não é que daqui a mais ou menos 2 meses atrás, eu recebi uma mensagem, né? Uma pessoa de nome Vanessa me chamando, né? No mensagem. Coronel, tudo bem com o senhor? Eu digo, tudo bem, mas quem está falando é Vanessa? Quem é Vanessa? Eu sou a Vanessa, filha do Jair Gonçalves dos Santos. Uma das filhas do PM. Falecido. Poxa, eu disse, como é que está você, sua irmã? Eu fui perguntando, né? Aí a Vanessa me falou que era professora, concursada, dando aula em Itaboraí e Cachoeira de Macacu, e tinha 3 filhos. A irmã dela, a Aline, a mais velha, é professora de grego lá no Rio, ela tem 3 filhos também. Fui indagando da vida dela, né? E aí, por último, a Cíntia, que já adulta já, casou-se também, tinha um filho, e também professora concursada em Itaboraí. Aí eu pensei, o Zeca Pagodinho, né? Zeca Pagodinho, e ele, o que houve? Ela falou assim, o senhor precisa saber que o Zeca Pagodinho, o senhor quer ver ele? Eu quero, pô, como é que é ele? Como é que ele está? Eu falei assim, olha a televisão aí daqui a pouco, Flamengo e Vasco, ele é o árbitro. Ele é o árbitro da CBF. Eu digo, meu Deus do céu, como é que todo mundo cresceu, né? E ela falou isso para mim, e ele falou assim, nós devemos tudo ao senhor, né? Aí eu digo, meu Deus, aí eu fiquei pensando, o que os órfãos dos PMs que morrem, o que acontece com eles? Qual é o nós que vivendo essa tragédia aí, com as pensionistas sem aumento,
esse governador destratando as viúvas dos PM, não dando a mínima, ainda chamando os veteranos de vagabundos. E ele, a gente sabe que ele é um criminoso, não vai demorar muito a ser preso. Ele não deve mesmo gostar da gente, porque ele é um criminoso, já está mais do que provado que é o que ele é. Então, ele chama da gente de vagabundo, tratando mal as nossas pensionistas, as viúvas, né? E eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar esse cara da cadeira. Nem que eu seja, me arrebente todo, mas eu vou. Fui lá no partido, né? Cheguei lá no partido, dei de cara com a Suede Ardar, não sei se você sabe. E ela falou para mim assim, coronel, eu conheço o senhor mais do que o senhor. Sabia disso? Sabia. Então, depois eu fiquei sabendo por que ela me conhecia. Realmente ela me conheceu há muito tempo. E ela se transformou numa pessoa muito ligada a mim, sem eu saber, né? Conhecia a trajetória pelos bastidores. E foi por essa razão que ela aceitou a minha... Eu falei assim, eu vim ser candidato a governador. Né? Me lembro até que uma pessoa qualquer perguntou lá assim, coronel, quanto o senhor tem de recurso? Eu falei assim, eu meti a mão no bolso, contei, eu disse, eu tenho R$16, mas tenho voto. E eu estava nesse dia. Eu tenho voto, então só tem R$16. Então, essa é a minha história para encurtar, né? Eu passei uma vida de estudo, né? Minha mãe é costureira, eu comecei a trabalhar desde os 12 anos. Passei um período muito gostoso na minha pré-adolescência, joguei futebol, quase que fui jogador profissional de futebol e procurei estudar bastante, né? Entrei para a PM com 18 anos, uma tradição até de família. Fiz o concurso para a Escola de Formação de Oficiais, 6 meses depois passei, me formei oficial e tive a minha carreira na PM muito boa. Estou muito orgulhoso de fazer parte desse grupo de amigos e companheiros da PM. Né? Como eu sou um aventureiro danado, eu gostei da profissão, né? Gostei da profissão. Então, fui até o fim com ela, né? E estou aí. Na política eu me meti antes, né? Sabe disso? Eu fui deputado estadual na legislatura de 90 a 94. E também foi assim, eu resolvi pedir passagem para reserva e meu irmão que botou meu nome numa nominata de um partido. E o senhor nem sabia? Sem eu saber, não sabia não. Ele me ligou, botei seu nome aqui, ele fala igual o Roberto Carlos, botei seu nome aqui na nominata do partido aqui. Você vai ser candidato a deputado. Eu digo que eu não vou ser nada, pai. Eu estava querendo estudar, fazer uma leitura novamente dos romances, sempre gostei muito de ler, né? E estudar a gramática para começar a escrever, que eu queria fazer, né? Eu não quero saber de política, não quero saber disso, nem adianta, mas não teve jeito não. Ele já havia comunicado à família, já havia comunicado aos amigos, daqui a pouco eu já fui assim, inundado, não houve saída para mim. Você tem que ser, entrou em animação. Aí eu fui candidato, sem brincadeira, eu fui candidato em 90. Eu nunca me diverti tanto numa campanha, porque eu só andava com o PM para lá e para cá, ia na casa de um, na casa de outro, tomava pinga, ficava bêbado na hora do almoço, dormia na casa de um PM e não fiz campanha nenhuma. Eu não fiz questão, mandei uma carta para o PM. E voltei para o sítio, né? Tinha um sítio lá em Papucaia, né? Eu já tinha esse sítio, né? Há muito tempo, mais de 25 anos. E esqueci esse negócio de política, voltei e fui embora, né? 4 dias depois, me vai um amigo meu lá de Papucaia, o Juca, que é o dono da loja de ração de Papucaia, com o jornal Fluminense na mão. Eu falei, Laranjeira, eu vim aqui porque rapaz, você ganhou a eleição de deputado. Eu digo, você está de brincadeira, ganhei nada. Ganhou a eleição, eu digo, eu não posso ter ganhado a eleição nenhuma, você está maluco? Moral da história, eu fui vencedor na eleição, por incrível que pareça, com mais votos do que Sérgio Cabral Filho, né? Olha caramba, hein? Olha só. Isso é história. Sem fazer força, né? Sim. Mas eu peguei um mandato no período do governo de Brizola, a coisa começou mal, né? Porque eu era exatamente um emblema contrário ao que ele pregoava, né? Ele proibia a polícia de entrar em combate, ele proibia tudo que eu fazia. E eu passei a ser uma espécie de alvo dele, né? Preferencial dele. Sofri muito nesse primeiro mandato de deputado, e até quando eu me candidatei à reeleição,
Eu não perdi a eleição por nada não, eu perdi por burrice. Você já viu alguém perder a eleição por burrice? Foi meu caso, porque eu mudei de partido, fui convencido a mudar de partido. Foi quando eu comecei a descobrir meu lado conservador, por aí, né? E fui convidado pelo Rubem Medina para ir para o PFL, fui candidato a deputado estadual no PFL, eu estava no PSDB. Moral da história, no PSDB eu ganharia a eleição de novo com 11.000, 10.500 votos. Eu fiz 16.088 votos e perdi no PFL, né? Engraçado que foi, como agora a gente percebe, já está com um negócio de fraude, né? Naquela época, em 94, houve uma fraude eleitoral aqui no estado. E a fraude foi dentro do TRE. Aí o TRE anulou as eleições. O que aconteceu? Uma eleição anulada. Eu mesmo com uma votação muito expressiva, os colegas da legenda, que haviam perdido a eleição, eles desanimaram. Houve uma queda de produtividade da legenda, eu fiquei na primeira suplência. O partido fez 2, eu fiquei na primeira suplência. Aí eu desisti de política, não quis mais saber não. E aí agora, foi escrever os livros? Fui escrever meus livros. Eu tenho 12 livros já editados. E tem esse livro que até me emocionei um pouco aqui. Você vai entender. Esse livro de memória eu tenho escrito já. A Sueli, minha presidente, está até ajudando a editar esse livro lá em São Paulo. É um livro que eu venho já preparando há muito tempo. E eu, para escrever o primeiro capítulo do livro, eu passei mais ou menos uns 3 anos. Mais ou menos 3 anos. Porque exatamente eu falava na morte do meu pai. Eu não conseguia. Quando eu ia colocar no papel, aquilo voltava. Pá. Então, 3 anos. Ainda não tinha superado. 3 anos eu passei bloqueado, mas querendo começar por ali. Eu digo, tem que começar a minha vida por onde ela começou, né? Sim. A sua história. E ele era a referência. Sim. Ele era a referência. Base. Ele era o meu herói. Então, eu sofri muito para passar por essa fase da história. Depois eu fui bem, depois eu toquei. Aí também eu tive que cortar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Porque se eu fosse escrever minha vida toda, dava uns 4 volumes, né? Aí eu consegui reduzir tudo a um volume só. E a live também ia ficar aqui pela madrugada, se fosse contar. 70 quantos anos? 74? 75. 75 anos. É muita coisa, né? Muita história. E numa idade que eu estou, eu devo tomar uma decisão que eu tomei. Primeiro eu tinha convicção, como tenho, de que os policiais militares gostam de mim demais. Muito. Eu sou uma referência para eles e eu estou sendo uma espécie de desabafo para eles. Sim. Que eles estão de voz, zangados. Né? Eles estão zangados, esse governador ter sido um canalha mesmo no tratamento dele com os veteranos da PM do Corpo de Bombeiros. E ele precisava de uma voz que pudesse jogar na cara desse governante, que ele não passa de uma Maria Candelária, né? Porque é um cara sortudo. Ele nem ganhou eleição, ele era suplente de vereador e chegou a governador. Então ele está agarrado naquela cadeira, deve ter uma cola muito forte, né? Ele está vendendo o Estado. Você vê que ele, só para ganhar essa eleição, ele já gastou 17 bilhões. 17, você acredita que ele já gastou 17 bilhões? E o pior é que isso é verdade. Ele pegou o dinheiro da SEDAI e distribuiu para 92 municípios. Não é o coronel que está falando, né, coronel? Eu estou falando que sei. E outra coisa, eu não sei por mim, eu sei porque isso é uma matéria completa na revista Carta Capital, denunciando isso. Que ele gastou 17 bilhões de reais. Até difícil falar bilhão, né? A gente não está acostumado a falar bilhão, pô. Ele conseguiu gastar 17 bilhões num tal pacto RJ, que é claro que isso é caso de polícia. Esse cara vai ter que ser investigado. Pô, nem precisava isso, né? Porque ele agora, na Sapucaí, ele ficou num camarote que custou 2,5 milhões. Então ele está gastando milhões à vontade, bilhões à vontade. Ele pode tudo, né? Quer dizer, é uma vergonha. Esse cara que maltrata o servidor público e tem um comportamento como ele, é um comportamento marginal mesmo, entendeu? Então, eu vim candidato a governador para fazer isso que eu estou fazendo aqui, chamar esse cara de marginal. E ser oposição, a verdadeira oposição.
Coronel, a sua história, eu já tive a oportunidade do senhor fazer esse breve relato para mim e da sua apresentação política e todas da sua experiência, da sua vivência. E eu vou agora também me apresentar. Agora que faço questão. Não são 75 anos, então... Quantos anos? 35. Tá bom, Somos a sigla do partido. Mas também é uma história de muita luta e eu me identifico com a emoção do senhor quando o senhor fala do seu pai, porque eu recentemente, meu pai faleceu tem 1 ano e meio de Covid. Ele tá nesse número da estatística, então não chegou, foi em novembro, então não tinha ainda nem chegado a vacina, ele não teve a oportunidade. E ele também foi uma referência para que hoje eu me tornasse essa mulher forte, essa mulher mãe, esposa, advogada, empresária e agora política. E realmente teve todo esse dedo, né, na minha trajetória. E, Coronel, assim, resumidamente dentro da minha história familiar, eu sou filha única da minha mãe e sou caçula do meu pai. Então nós tínhamos uma diferença, meu pai faleceu com 80 anos. Mas assim, eu vivi assim, toda essa experiência, toda essa história de luta e de trabalho, de um homem assim, de garra que lutava para dar o melhor para sua família. Eu agarrei para mim e tenho reproduzido na construção da minha família, do meu trabalho. E a advocacia veio muito por conta dele, por incentivo do meu pai, e eu tive muito prazer, inclusive, de defender uma das causas mais importantes da vida dele e ser vitoriosa. Então essa foi assim, a melhor experiência profissional da minha vida, ser advogada do meu pai e ainda conseguir a vitória. Então ele entrou com um processo, eu tinha 9 anos de idade, e me formar em direito e ser advogada e numa plenária para os desembargadores falar que eu também, além de advogada, era filha, e ouvir do relator, nossa, esse pai deve ter um orgulho de você. E eu pude experimentar isso em vida e dar esse orgulho pro meu pai. Então advogar para mim foi uma missão. Foi uma missão de, não só como na minha profissão, mas por ser advogada militante, aquela advogada que conhece a justiça e luta pelo direito do seu cliente, da causa. E nessa minha trajetória de 17 anos do direito, eu entrei na faculdade de Direito em 2005, então são 17 anos. Posso ter carinha de novinha, mas já tô uma boa estrada na área do direito. Desde o meu primeiro período, eu já estagiava e já me comportava como uma verdadeira advogada. Porque era o que eu queria ser, eu queria advogar. Então, Coronel, quando eu me vejo hoje dentro da minha militância, a política veio para eu também defender, como o senhor defende com unhas e garras a sua corporação. É verdade. Eu, como representante, né, advogada, eu também tenho que defender a minha classe. Falta hoje na política advogados que entendem ali da justiça, de um processo devido legal, que entendem o que é despachar, entendem o que é fazer uma sustentação oral, para brigar para nossa classe. Nós temos um estatuto totalmente desatualizado da advocacia. Nós não temos advogados na política que defendam a classe. Pelo contrário, nós temos... a gente estava conversando antes, né, da nossa live até sobre esse tema,
que nós vemos é que utilizam da classe para se promover na política. Então, assim, hoje a nossa instituição, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, que tanto antigamente tinha uma projeção que o advogado, até o título de doutor, né? Então, assim, era uma profissão de honraria. E hoje nós, como também os policiais, estamos sendo considerados como medianos, como medíocres, não estamos tendo realmente o nosso valor, e só o advogado que tem se enaltecido e tal é o devido, que tem os conchavos ou que tem os seus jeitos, e assim eu não preciso falar porque a própria noticiário fala por si só. Então a nossa fala só reproduz aquilo que a gente vê todos os dias estampado aí no judiciário, nas manchetes, né? Como meu pai falava, era manchete dos jornais. Então, coronel, resumidamente, por que a Renata Esteves entrou para a política se já estava como advogada, se já estava com a sua casada, com um filho? O que levou eu tomar essa decisão? Muitos me perguntam, como você dá conta de tudo, Renata? E, na verdade, foi uma segunda missão. Por quê? A política entrou na minha vida de uma forma de eu ser um posicionamento de mulher de fala para que eu pudesse representar muitas mulheres. Que é de ser uma voz que ecoa, no qual estava completamente apagado no meio político. Então, quando as pessoas me viram nesse papel, como viram o senhor como um representante para governar o estado do Rio de Janeiro, e dá jeito, porque os antecessores estão com a ficha mais suja. Todos com tornozeleira, né? Com tornozeleira suja ou tá lá, lá em... Ou preso. Lá, né? Então, coronel... Falta um, hein? Então, coronel, aproveitando essa sua fala, a política também entrou na minha vida, na tomada de decisão, para ser essa voz para a mulher, para ser essa voz de que mulher, sim, ela pode ocupar o papel que ela desejar. Então, ela pode ser mãe, muito bem, que eu tenho meu filho que tá em casa, com certeza me esperando. E eu também trabalho e luto por um sustento para dar o melhor para ele. E ao mesmo tempo, eu ocupo vários papéis na sociedade. E agora também como política. 2020, clamaram por o meu nome para que eu viesse aqui por Niterói, inicialmente tentar a vereança. E pela primeira vez na história de Niterói, nós tivemos 708 candidatos. 708 candidatos para disputar 21 vagas. Olha isso. E para ser mais um na multidão, e numa plena pandemia, onde ninguém saía, onde não tinha... Era totalmente lockdown, a gente vivia em 2020 uma campanha totalmente... nunca vivida na história. É verdade, atípica mesmo. Atípica. E aí Suede, por isso que eu admiro muito a nossa presidente. Suede chegou pra mim, me chamou no partido, na sala, e falou assim: Renata, você é uma mulher de coragem? Eu falei: Suede, se eu tô aqui e assumir esse papel, me comprometi de vir para a política, mesmo diante de todo esse cenário de pandemia, né? Nosso partido não possui fundo, não tem tempo de televisão e tudo que todo mundo já sabe. Eu acho que eu sou corajosa, me considero corajosa. Aí ela falou assim: mas você não vai vir mais para vereadora, eu quero que você venha para prefeita de Niterói. Você aceita esse desafio? Aí eu olhei, falei: poxa, presidente, que desafio. Realmente é uma decisão de muita coragem. Verdade. E eu tive essa coragem, coronel.
Eu vim, desafiei a mim mesmo. Foi, eu acho que a decisão mais difícil da minha vida de dizer sim. Mas como tudo na minha vida que eu proponho a fazer e coloco a minha mão, eu gosto de fazer com excelência. E assim eu fiz, e eu lutei. Eu tive tudo que todos os candidatos tiveram, mas dentro das condições que a gente possuía naquela oportunidade. Mas a gente fez bem feito. Foi um trabalho lindo e eu me senti, eu saí daquele período de campanha como uma vitoriosa. Porque a vitória muitas das vezes não é sentar numa cadeira, mas a vitória ela é muito mais de ver que realmente existe ainda esperança na política. Existem pessoas, coronel, como nós, que nos colocamos e nos levantamos para representar muitos. Porque falta isso. Chega de uma política comprada, chega de uma boca de urna, chega de... Enfim, são tantas histórias que a gente vê que se repetem em dois anos, que eu falei, bom, se eu me levantei, é para fazer diferença. E eu quero ser essa diferença, e eu quero estar do seu lado, coronel, fazendo a diferença para o nosso estado do Rio. Então, quando eu falo que eu me assemelho à história do senhor e me emociono em relação também ao meu pai, que fisicamente o senhor também é muito semelhante a ele. Eu até te mostrei um retrato, né? E o coronel, muito carinhosamente, é como se fosse, né, politicamente um pai da política. Suei de uma mãe política e o senhor como um pai da política. Muito obrigado, muito obrigado. E como eu digo, a sua história demonstra que o ser humano, ele não precisa ter medo de fracassar. Ele tem que ter coragem para lutar. Entendeu? O fracasso faz parte do jogo. Aquela pessoa que se arrisca é a pessoa que vence. É a pessoa que vai mais longe. A pessoa que não se arrisca, se acomoda, ela fica no marasmo. Não é meu caso. Eu realmente não nasci para ficar de pijama ou ficar Eu gosto sim, de ficar muito no computador escrevendo. A minha mente fica trabalhando. Já poderia, né, coronel? Eu poderia ficar quieto no meu canto, já está muito bom, né? Filho desfrutando, já. Filho criado. Tem um problema danado de eu sou um namorador incorrigível. Eu gosto disso também. Eu sou divorciado 2 vezes. A minha vida é cercada de mulheres. Eu tenho uma neta, que é filha do Casimiro, e tenho uma filha da idade dela. Imagina eu ter uma filha e uma neta, as duas disputando, né? Esse meu carinho, né, de vovô e o carinho de papai. Então eu vivo feliz, graças a Deus. Materialmente eu me sinto realizado. Não ligo para dinheiro, eu ligo muito mesmo. Para um objeto indireto pleonástico que exista lá, eu tenho que identificar. Eu gosto da língua portuguesa, gosto de escrever, gosto de estudar, com a idade que eu estou, né? É o que te dá prazer. Eu poderia até já editar mais uns 4 livros de coisas que eu tenho escritas. Mas esse problema que aconteceu agora, desse governante sem vergonha, me levou a essa situação. Eu sei que a tropa da PM confia em mim, sabe que eu vou fazer o que eu estou dizendo. Porque eu sempre disse dentro da PM, comandando, o que eu era. Eu sempre demonstrei isso. Pessoal, vamos fazer isso, eu faço. Então, eles confiam em mim, entendeu? Eu posso até perder, não tem problema, mas vou lutar até o fim. Eu duvido que eu largue no meio do caminho essa luta. E outra coisa, só o fato de eu poder agora estar falando mal dele aqui, que eu estou desabafando por todos os policiais militares veteranos e pensionistas, eu tenho certeza que eles estão do outro lado adorando, tá entendendo? Porque, primeiro que eu não tenho trava na língua, dizem até que eu tenho língua presa. Mas no fundo eu não tenho trava na língua. E nem medo dele, não tenho medo nenhum. Primeiro, eu não tenho medo de nada no estado da vida que eu estou. Nem dele mesmo, que eu não tenho nada. Então, eu tenho que falar. Eu sou a voz hoje do PM, eu sou a voz do bombeiro, eu sou a voz das pensionistas de PM, de bombeiro, e sou a voz de todos os companheiros da segurança pública, que são maltratados mesmo. Quando o camarada é um pilantra, ele não pode gostar de polícia. Ele não pode gostar de polícia. Ele deu esse aumento até para os ativos da polícia de má vontade. Ele não deu de boa vontade, não. Ele já fez isso de má vontade, porque ele foi pressionado. Então,
ele devia tomar um pouco de vergonha na cara, pelo menos de estimular, entendeu? Porque ele depois de sair por aí distribuindo dinheiro, como se o Estado fosse rico, ele vendeu a SEDAI tinha outra finalidade, não era pegar o dinheiro e sair gastando do jeito que ele fez, não. Todo mundo sabe que é fins eleitorais, né? Muito mal isso. Outra coisa, o ano passado o Estado do Rio de Janeiro teve a melhor arrecadação. Ainda tem isso. O danado do governador está cheio do dinheiro. Por isso que ele não está ligando. Ele acha que já ganhou. Mas eu vou ficar pegando, mordendo o pé dele, vou perturbar a vida dele. Até outubro a gente está aí firme para conseguir reverter toda essa articulação que a gente sabe que existe, todos esses fechamentos, uma vergonha. Porque também a gente acredita, Coronel, que o senhor não é só voz para essas pessoas, mas sim para todos aqueles que estão desacreditados. E muitas das vezes, até como eu, antes de me levantar para a política, nem votavam mais. É verdade. Quantos chegam em período de eleições, preferem pagar uma multa de, acho que é R$2, uma multa para não votar, ou inclusive justificar o voto se estiver viajando, porque não tem mais esperança ali nos candidatos, não consegue se identificar com alguém que realmente vai representar. É verdade. Então, principalmente por esse histórico que nós estamos tendo aqui no nosso estado. Você sabe que lá atrás no tempo, há 400 anos antes de Cristo, Sócrates, é claro que a gente sabe que tudo que Sócrates falou, Platão escreveu. Mas Sócrates, ele disse que o castigo do justo, por não querer ser governante, é acabar governado pelo injusto. Na realidade, o que nós estamos querendo aqui é que esses governantes desapareçam. Só tem uma maneira deles desaparecerem, fazer o que nós estamos fazendo. Batendo boca, falando, se posicionando. Enfrentando, eles são os verdadeiros Golias, né? Então, é isso. Nós temos que fazer a nossa justiça também na política, entendeu? A política é fundamental, porque nada vive sem política. Sim. A sociedade não vive sem política. Por isso que nós temos que nos arriscar, não podemos ficar no canto, não. Eu acho que o eleitor mesmo, ele tem que pensar muito como o voto dele é importante para mudar, fazer a diferença. Aqui mesmo em Niterói, uma vergonha, a máquina da prefeitura ganha eleição aqui, fácil. Essa prefeitura de Niterói hoje, ela tem 56 secretarias. Mas 56 secretarias, isso é um absurdo. E esse rapaz, o Rodrigo Neves, ainda tem vergonha, devia ter um pouco de vergonha na cara, tá? E não fazer o que ele está fazendo. Ele está novamente jogando sujo, de novo, infelizmente, só pode ser com o erário público. Já tem uma denúncia contra ele agora, que ele pegou os comissionados todos da prefeitura e botou de bandeirola na rua. Que isso, Rodrigo Neves? Toma vergonha na cara você também, tá? Coronel, também me assemelho e compactuo com a sua fala, como a gente está vivendo realmente como se fosse a luta de Davi e Golias. É isso mesmo. Ora, dois pequenininhos de estatura, mas realmente com uma força e uma esperança que a gente vai fazer diferença para o nosso estado. Se Deus quiser, vamos fazer sim. Eu acho que nós já fizemos até, só o fato de a gente estar aqui, podendo olhar no olho deles, entendeu? E chamando esses caras de safados, já está muito bom, entendeu? Está ótimo. Então, Coronel, aproveitando toda essa nossa apresentação e toda essa sua história, vivência nessa parte da polícia, eu queria que o senhor relatasse um pouco o que o senhor pensa, o que o senhor almeja, o que o senhor deseja para a segurança do estado do Rio. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, eu me arrisco a dizer aqui que realmente eu tenho uma experiência, eu tenho uma vivência muito grande. E essa vivência, ela tem que ser aproveitada de alguma forma. Eu sei todos os defeitos que tem a polícia, principalmente a PM. Por exemplo, hoje a PM é uma polícia de governo, não é uma polícia de Estado. Ela está espalhada por aí em diversos policiamentos e modelos totalmente equivocados. Nós somos uma polícia administrativa de preventiva. A polícia militar, ela existe para prevenir o crime, para prestar serviço, ela existe para isso, mas ela não está fazendo isso, está fazendo guerra. E pior, tem um monte de PM alocado em um monte de lugar,
tudo com gratificação, você tem uma mamata geral e a PM perdeu a identidade. Perdeu a identidade, vai ter que resgatar a identidade, sabe? Porque nós fizemos um juramento perante a bandeira. Aquele que não tiver honra não vai poder continuar. Eu vou jogar duro. O PM tem que saber que ele tem valor sendo PM fardado. Eu fui soldado de polícia, tenho orgulho disso, entendeu? Então o PM, o soldado de polícia, tem que ter orgulho de ser soldado de polícia. E tem que praticar o bem e mais, trabalhar em benefício da sociedade, não em benefício de si próprio. Então eu acredito que eu tenho honra suficiente para poder colocar a Polícia Militar nos eixos e estou muito bem acompanhado. Tem muitos colegas que estão me dando força, estão me ajudando a detectar os problemas mais graves e nós vamos realmente mudar o rumo das coisas aqui. Se eu for o governante do Estado, com certeza nós vamos mudar a segurança pública. Hoje, 73% dos habitantes do Estado do Rio de Janeiro tem, acho que o maior problema nosso é a criminalidade. Quem fez essa enquete foi um acadêmico lá da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Roberto Mota, e ele faz uma pergunta simples, né? O que mais faz você perder o sono no RJ? E a criminalidade apareceu com 73%, então tem 73% da população que está assustada, está na rua assustada, está entendendo? Então esse modelo de segurança pública, esse modelo de ação da própria Polícia Militar, outra coisa, ela não é culpada de tudo. Ela é decorrente de diversas situações políticas, como a fusão sem permissão, porque ninguém pediu permissão à sociedade para fazer, faltou o plebiscito. E agora nós sabemos que a difusão pode ter até uma saída para essa situação deformada, estruturalmente deformada que tem aqui o Estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Militar, como ela é muito cobrada, e como ela também está deformada, assim como os outros órgãos estão também, é uma vergonha a Secretaria de Saúde, o modelo dela. Você sabia que a Secretaria de Saúde, ela, há uns anos atrás, ela incinerou 400 toneladas de remédio, medicamentos, fraldas geriátricas vencidas, sabia disso? Tudo aqui guardado em Niterói, num depósito. Eu estou falando isso porque tem um coronel que era corregedor na Secretaria de Saúde que descobriu isso. Descobriu que aqui em Niterói tinha um depósito. Ele veio ver o depósito. Aí não deixaram ele ver o depósito. Aí ele com a polícia, chamou a polícia. Ele entrou no depósito e ficou apavorado. Todos os medicamentos, materiais caríssimos, vencidos, foram incinerados. 400 toneladas, imagina a fortuna. Então é uma vergonha. A gestão mesmo de saúde, por exemplo, no Estado, é uma indigestão, não é gestão, né? Então, tem muita coisa para ser feita, mas vai ser feita com pessoas certas e pessoas sérias, entendeu? Pelo menos é o que eu penso e é o que eu quero. Por enquanto, eu ainda me contento em ficar batendo, falando mal do Cláudio Castro, porque não tem outra coisa para fazer melhor, entendeu? Depois que eu ganhar dele, aí sim, eu vou trabalhar sério. Mas por enquanto eu quero ficar falando mal dele mesmo, porque ele chama a gente de vagabundo e ele vai ter que tomar muita vergonha nessa cara dele, porque o dia que ele deixar aquele cargo lá, ele vai ver que os vagabundos podem fazer com ele ainda. Porque isso é uma vergonha ele chamar um monte de oficiais de praça de vagabundos. Que diabo é isso, pô? Ele agora inventou outra, ele inventou que nós trabalhamos pouco, por isso não ganhamos o aumento. Olha que eu não estou nem reclamando de aumento não, né? Essa questão minha é outra. A questão minha passa muito mais pelo problema da pensionista, pelo problema dos filhos das pensionistas, entendeu? Agora mesmo o último poema PM que foi assassinado lá em Belfort Roxo, ele tinha 35 anos de idade e um filho. Na minha idade. Aí eu fico pensando, o que esse filho vai fazer? O que essa pessoa, essa viúva vai fazer com o filho? Então isso é um problema nosso, O PM morreu só porque foi reconhecido por um bandido que era PM. Olha que causa, né, de um homicídio. Ele morreu por ser PM, pô, com 35 anos. Então, são coisas que a gente vai ter que resolver. E tem que haver principalmente o respeito. Esse cara não está respeitando a gente, pô. Não está respeitando a gente, não está respeitando a PM. E o pior, ele está causando uma dissensão entre os ativos e os inativos. Não pode. Ele está causando honestamente, é comportamento criminoso que ele está tendo com a gente. Não está igual.
fazendo com uma igualdade entre os ativos, né, e os pensionistas. E com isso está trazendo... na Constituição, a igualdade, sim, entre os administrados. Claro. Ele não está fazendo isso. Ele está só preocupado com o umbigo dele mesmo, não tem jeito, né? É um baita esquema que tem aí, tá? Baita esquema da esquerda para ganhar essa eleição novamente. Aqui no Rio é isso que está acontecendo. E enfim, e se vai desencadeando também para os municípios. Coronel, eu acho que essa parte de falar da segurança pública na nossa atualidade, isso é uma fala do senhor com uma propriedade de causa. O senhor viveu todos esses anos dentro da sua profissão, comandando realmente ali não só um batalhão, mas muitas famílias, muitas vidas, e eu tenho certeza que muitas histórias foram marcadas por esse período, e dentro desse marco o senhor carrega esses exemplos para os dias de hoje. Então eu queria que o senhor se recordasse de uma situação do que o senhor viveu e que te marcou, e que por isso também que o senhor representa a categoria com esse amor, né, que é muito claro na sua fala. Bom, eu quando comecei na PM, comecei como soldado de polícia. Eu fui soldado raso e cheguei a coronel. Então, eu conheço os dois lados da história, né? Eu sei o drama do soldado e conheço o drama do oficial. E eu, como eu gosto de escrever, eu também sou um observador do ambiente, né? Eu observo muito. É impressionante como eu sou capaz de observar coisas que acontecem que muita gente não está vendo. Por exemplo, quantas vezes eu dentro de uma favela, e por isso até a Suede Aidar gosta de mim, muitas vezes na favela eu ligava para uma líder comunitária, e essa história é marcante, e perguntava para ela: escuta, eu vou fazer uma operaçãozinha aí agora. Não vem não, coronel, que as crianças não estão em aula. As crianças estão tudo andando aqui na favela brincando. Eu digo: tá bom, então eu suspendia. Eu ouvia a líder comunitária, ela tinha a confiança dela. Então eu ouvia a líder comunitária e ela me travava, né? Isso a Suede Aidar assistiu a isso muitas vezes, entendeu? O nome dela por ela ser líder. Ela era uma líder também, e a outra também. Agora, como eu conquistei essa líder da favela? Eu descobri que o marido dela era PM do meu quartel. Era um cabo de polícia, marceneiro. Aí eu digo: vou me arriscar. Chamei ele, falei assim: olha, eu estou com um problema na minha fechadura lá em Niterói, no meu apartamento. Eu estou precisando que você vá lá para consertar. Eu disse: sim, senhor. Aí eu falei: meu motorista vai levar você, mas eu vou pagar pelo seu serviço. Vou pagar pelo seu serviço, vamos deixar isso claro. Aí ele veio, consertou a fechadura da minha casa. Isso aconteceu, tudo bem. Ele voltou, tudo certo. Dona Genilda está quieta, e eu armando, né? Aí eu já fui, todo o planejamento. Aí eu fui pro sítio, quebrei uma cerca de madeira, tinha lá umas tábuas. Eu quebrei umas tábuas de propósito, deixei a cerca toda bambemba lá. Na mesma semana, mandei chamar o cabo de novo. Não vou falar o nome dele aqui, porque eu tenho que preservá-lo. Mandei chamar o cabo e falei assim: olha, eu estou com um problema no meu sítio lá com uma cerca, eu quero que você vá lá consertar no sábado. Eu vou mandar o motorista te levar, arranje um outro para te ajudar, um outro parceiro, e eu vou pagar pelo serviço, mas vocês vão lá consertar a minha cerca. Sim, senhor. Aí foram no meu sítio consertar a cerca. Digo: agora eu fiquei esperando o que ia acontecer, né? Aí um dia eu estou lá no quartel, o PM vem falar comigo lá, o secretário: comandante, tem uma senhora aí da favela de Acari, Dona Genilda, que quer falar com o senhor. Tá bom, então pode mandar entrar. Era ela. Aí entrou, ela falou assim: bom dia, coronel. Eu digo: bom dia. Coronel, o senhor me conhece, conheço a senhora. O senhor sabia que eu tenho um marido que mora aqui eu tenho um marido que trabalha aqui e mora comigo na favela, um cabo? Eu digo: sei, senhora. O senhor não ficou com medo não, pô? Eu sou líder comunitário do segmento da favela, onde tem o traficante mais perigoso. E realmente era um traficante mais perigoso.
Ele tinha um apelido de Tunicão. Desgraçadamente ele era de Campos, vê se pode, né? Aí, eu digo, sei. Ele mandou até me matar, tem até um preço aí pra me matar. Mesmo assim, o senhor mandou meu marido consertar sua fechadura no seu apartamento e consertar sua cerca no seu sítio, seus 2 endereços. Tu tem ideia de quanto custa isso? Se eu for declarar para esse traficante que eu sei os endereços do senhor, eu falei assim, dona Genilda, acho que não. A senhora não vai fazer isso não, porque o seu marido é um homem de bem e a senhora também é uma pessoa do bem, não tem dúvida. Ela falou assim, o senhor hoje acabou de ganhar uma amiga. E foi essa pessoa que me orientou o tempo todo para eu não fazer coisa errada na favela, respeitar a comunidade e conhecer as coisas boas da comunidade também. E as pessoas. As pessoas boas e as coisas boas que haviam lá. Eram muitas coisas boas e pessoas boas. Eu pude conviver com a dona Genilda nessa situação imagina uma situação de altíssimo risco. Para ela, que resolveu me ajudar, e para mim, que passei um tempo ameaçado de morte pelo traficante. E com uma baita de uma quadrilha me seguindo. Ninguém se deu bem, nem ele, né? Ele falou até para mim que ele fechou a Avenida do Brasil lá, até o centro do Rio, né? Fechou a Avenida do Brasil toda, porque queria falar para a imprensa que ele não havia matado um soldado, que ele matou mesmo, um soldado do meu batalhão, da patrulha. E ele mandou fechar a Avenida do Brasil. Você vê, o traficante arrogante, né? Mas eu sabia que ele tinha mandado fechar a Avenida do Brasil. Aí ele ainda foi aconselhado, não faz isso não. Ele fez. Naquele dia mesmo, houve um quebra-quebra danado, teve PM com o braço quebrado, tiroteio, foi uma desgraceira só. Mas no final da história, chegou o dia seguinte e ele já estava morto, entendeu? Ele não escapou. Ele não acreditou em mim, me desafiou e morreu. Então, isso só aconteceu porque eu sabia que eu podia contar com as pessoas que estavam do lado de lá, jogando pedra em mim, mas apontando o dedo. Jogava pedra e apontava o dedo, gritando, xingando, mas apontava o dedo, onde ele estava. Tá? Então, ali é um momento, sem brincadeira. Então, eu acho que o momento mais marcante que eu passei foi esse, entendeu? E quantas Genildas, né, Coronel, existem quantas Genildas, quantas mães tem na favela que não querem ver o filho traficando. Eu tenho um romance que eu escrevi, chamado Cidadela Contemporânea, que eu escrevi, por incrível que pareça, porque eu me lembrei de um traficante de lá, da favela, que era um bom menino, ele, que ocupou exatamente o lugar desse outro traficante sem vergonha, Tunicão, e era um garoto que eu cheguei a conversar com ele não tinha nada na folha penal. Eu falei assim, larga essa vida, rapaz, você já tem dinheiro aberto. Ele falava, coronel, eu não posso largar essa vida, eu vou morrer nessa vida. Eu digo, você vai ser preso, rapaz, você vai ser morto. Ele falou assim, não, preso eu não vou ser não, o dia que eu for preso eu me mato. E ele acabou se matando mesmo no xadrez de delegacia. Eu disse, caramba, ele foi preso por causa de uma besteira, se matou. E eu passei por tudo isso lá, vivenciando, né? O drama humano. Ele resolveu entrar para o tráfico porque a mãe dele foi presa pela polícia, não sei pela PM ou pela Polícia Civil, não sei, porque roubou um pedaço de cana-de-açúcar na Ceasa, um pedaço de cana-de-açúcar. Devia ser uma pessoa já meio demente, sei lá, mas ela foi presa. Ele ficou revoltado por causa da revolta e se tornou um bandido. Depois de um tempo, eu já tinha saído de lá, houve um tiroteio na favela de Jacari, houve uma invasão de um grupo rival, aí houve um tiroteio, e a Polícia Civil chegou exatamente na hora do tiroteio, prendeu um monte. Aí eu vi na matéria no jornal, uma fila enorme, e no meio da fila eu vi uma cabecinha assim, afastada, todo mundo sentado, né? E aquele garotinho com o olho arregalado assim, parecia que estava pedindo socorro, né? Na foto eu vi isso. E no dia seguinte eu vi a matéria na televisão que se tratava de um garoto que tinha sido atingido no abdômen. Ele estava querendo avisar que estava ferido e não conseguia e morreu. E o apelido desse garoto era Pimentinha. Eu aproveitei esse menino,
Até dei esse romance de presente para a Suede Aide, porque ela conheceu também o garoto, Pimentinha. E o pessoal, eu tenho aqui a história do Jorge Luiz, mas com um personagem com o nome do Pimentinha. Quer dizer, tudo chamamos de literatura clássica. Quer dizer, na verdade, quando estou romanceando, eu estou também ensinando qual é o drama favelado. Nesse romance, por exemplo, eu não falo de polícia, tá entendendo? Eu só falo, e outros eu falo muito. Nesse aí não, esse eu falo só sobre a vida favelada. E eu tenho muita coisa escrita sobre a questão da comunidade carente, o drama humano que é aquilo lá, entendeu? Só Deus sabe, né? O que é viver numa favela. Só quem vive. Não é mole. Então, tem que haver muito respeito. Eu fazia isso com a minha tropa. Eu digo, vocês têm que respeitar o homem trabalhador. O cara que chega de marmito debaixo do braço na favela, ele tem que ser respeitado. Tem que estar por quê? Porque ele, olha só, o drama humano, mais que o drama, isso é uma tragédia mesmo. O cara mora na favela, tem um monte de bandido armado até os dentes. Os bandidos estão armados porque tem medo de um ataque de bando de rival e também tem a cultura natural de guerrear contra a própria polícia, né? Aí o cara chega, ele chega e morre. Ele chega do trabalho cansado, com a marmita de baixo e morre, poxa. Morre, porra. Leva um tiro e morre. Aí tem a dona de casa que dentro de casa, sem sair, a bala atravessa, que é bala de fuzil, a bala atravessa e mata a pessoa. Então, nós vivemos hoje uma situação curiosa. Existe um Rio de Janeiro, no estado, e existem as comunidades carentes do Rio de Janeiro, principalmente no Grande Rio, que no conjunto da obra é uma tragédia só, poxa. Eu acho que o Rio de Janeiro, eu tenho certeza, está em regime de grave perturbação da ordem pública e de calamidade pública. Eu fico vendo com muita preocupação que houve hoje um tiroteio violento entre o BOP e a Polícia Rodoviária Federal e traficantes lá no Complexo da Penha. Morreram 11 e estão lá. Eu não me preocupei, honestamente, teria hipocrisia da minha parte dizer que eu me preocupei com os bandidos mortos, não me preocupei de nada. Mas eu fiquei preocupado em ver enfileirado assim 11 fuzis, armas de guerra. Poderosos. Eles só não se deram bem porque quem estava lá guerreando contra eles era o BOP. E o BOP não é fácil. O BOP é um negócio fora do comum, entendeu? Então, o BOP é invencível, não tem jeito. Ainda bem, né? Mas acontece o seguinte, nós não precisamos só de BOP, o cidadão precisa de ter o PM patrulhando normal aqui, passando pela rua, socorrendo uma criança, socorrendo uma pessoa que passa mal na rua. Nós temos também esse lado da prestação de serviço que não pode ser esquecido. A sensibilidade. E hoje, eu digo a você, hoje nós estamos vivenciando um estado de calamidade pública baseada no banditismo urbano. Isso é um conceito de grave perturbação da ordem pública, que é o banditismo urbano e é a calamidade pública. Honestamente, se eu ganhar essa eleição, a primeira coisa que eu vou fazer é decretar estado de calamidade pública, pedir o reconhecimento ao governo federal. Por quê? Porque cabe às Forças Armadas atalhar isso, não é a PM não. A PM tem que estar patrulhando, tomando conta das pessoas. E guerra é com o Exército, Marinha, Aeronáutica, eles têm que fazer guerra, eles são os guerreiros. Pô. Pode até pegar o BOP de junto, né? O BOP vai também, mas não pode ficar do jeito que está. Aqui em Niterói mesmo, tem comunidades aqui que estão guarnecidas aí por 50 caras armados de AK-47, aqui, tá? Isso eu sei, são informados, A segurança pública não é algo que existe... A segurança pública não é isso que está acontecendo. Na verdade, a segurança pública é apenas, ela se concentra num patrulhamento preventivo para atalhar qualquer oportunidade de um delinquente que existe cometer o delito. A segurança pública é só isso, e o resto é prestação de serviço. A outra situação que eu estou falando é de grave perturbação da ordem pública, é caso de atalhar com força armada, com força de segurança. Porque não é papel da PM, por exemplo, fazer o que está fazendo hoje. Imagina só, hoje, se o BOP quiser, ele vai em cada favela, ele vai no Rio,
e apreende 11 armas, 20 armas, mata 20, morre 3, morre 10. Isso é guerra. Isso não é o papel da PM. A PM não existe fazer guerra. Nós temos que resolver isso. E quem tem que resolver isso é a federação, não é o Estado. Sim. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro está assim, está uma coisa terrível, né? Enquanto isso, o governador está distribuindo os bilhões dele, né? 17 bilhões em 92 municípios. Porque ele quer ganhar a eleição. Coronel, o senhor entende que a segurança pública é o seu carro-chefe de... Olha só. Para guerrear? Não, olha só, segurança pública, vamos falar de segurança pura e simplesmente. O ser humano já nasceu precisando de segurança para poder sobreviver. Lá nas cavernas, ele tinha que se ocultar, se proteger dos bichos e também das intempéries e dos fenômenos meteorológicos que eram violentos, né? No início de tudo. Era o famoso homem das cavernas. Ele já precisava se assegurar para sobreviver, concorda? Sim. Então a segurança já existe desde que a humanidade existe. Forma-se a tribo, eles dominaram o fogo, conseguiram domesticar os lobos e passaram os lobos e o fogo a protegerem as comunidades tribais, tá entendendo? Então a segurança não é da agora, a segurança é um estado psicológico também. Você tem que sair daqui e ir para casa sabendo que você está segura. Você vai chegar em casa, você não vai ser assaltada, nada. E essa insegurança, ela já perpetua? Mas isso, por quê? Precisa haver a presença da PM no ambiente e constante, entendeu? Para que você, cidadã, não sinta medo, poxa. Nós estamos vivenciando no estado do Rio uma síndrome de insegurança. E cada vez que você vê estampa no jornal que a polícia foi bem sucedida numa operação, como foi hoje. Morreram 11 bandidos. Já morreram tarde, tudo bem. Mas acontece o seguinte, a pessoa comum olha essa cena, vai pensar que, meu Deus do céu, como é que está esse ambiente? Né? Porque assusta. Você vê aquele montão de fuzil encostado na parede, tudo, e com foto, né, mesmo, os bandidos com fuzil na mão. Fuzil é arma de guerra, pô. É arma de guerra. Isso não é combater fuzil, não é papel da PM. Não é papel da PM. Alguém vai ter que assumir isso, pô. E eu falo aqui abertamente. Eu não tenho medo de bandido, não, pô. Eles sabem que eu não tenho, os colegas sabem que eu não tenho. A imprensa sabe que eu não tenho medo de bandido, mas não tem nenhum mesmo. Na verdade, não tenho medo de nada. Mas eu tenho que dizer, como pessoa responsável, eu tenho que reconhecer que isso não é papel da PM. Está todo dia matando 10, matando 20, matando 30, não é? Coronel, se a gente for destrinchar esse tema, vai à noite, vai a noite toda. É igual a pelada que a gente começa a jogar, não termina nunca. Não tem, porque o assunto tem, né? E realmente, como eu falei, é algo que a gente já vivencia, não é de agora, e já essa insegurança ela já se perpetua aí por vários mandatos e sai governador, entra governador, vai preso governador e essa insegurança aí está instalada no nosso estado, infelizmente. E a gente vê a diferença quando você viaja aqui pelo Brasil. Há lugares que você anda tranquilamente pela rua. Você anda em Curitiba, por exemplo, você não é assaltado, você usa um cordão de ouro, ninguém assalta você na rua. Não é normal isso lá. Nas outras cidades brasileiras, não é normal. E a gente fica achando que isso só está acontecendo aqui é normal. Mas não é. Ficamos refém. Nós somos reféns, é verdade. E dentro de toda essa sua fala, coronel, eu queria que a gente passasse agora para o tema da saúde. E assim, eu queria relatar, antes, né, de passar para o senhor, o que o senhor pensa da saúde atual, também expor para quem não me conhece ou que está me conhecendo agora, o porquê de eu estar na política, né? Esse meu olhar também para essa parte da saúde. 2020, depois das eleições como prefeita, né, candidata a prefeita
da cidade de Niterói. 15 dias depois, perdi meu pai, como eu falei no início da live, de Covid, infelizmente. E iniciei vivendo esse luto da perda de quem realmente ama-se um pai, de quem realmente tem essa relação. A investigação do autismo do meu filho. Ele já estava com atraso de fala. Inicialmente a gente acreditou que poderia ser só uma falta de ficar praticamente um ano sem estar na escola, sem interagir com outras crianças. E ali a gente iniciou em 2020 um processo investigativo se realmente ele estaria enquadrado dentro do espectro autista. E então eu vivi um luto da perda do meu pai e ao mesmo tempo um ano se investigando. O bem mais precioso, eu acho que de uma família de pais são os seus filhos. Verdade. Né? Então, assim, pra mim 2021 foi um ano assim muito duro emocionalmente, mas que me moldou, né? No sentido de que o diagnóstico do Benjamin, meu filho tem 3 anos e 9 meses, eu falo para muitas pessoas e às vezes as pessoas, Renata, como que você consegue ter essa visão? E eu falo que essa visão vem do meu significado, do meu próprio nome, porque Renata significa renascida. E todo momento de dor e todo momento de luta, eu renasço. E esse renascer como a Fênix é justamente ver quando a dor chega na nossa casa, chega na nossa família, e a gente não pegar aquilo e se isolar. Não, mas sim de ser uma fala de luta e de representação. Então, eu falo hoje com toda a propriedade. Inicialmente eu tive receio de exposição, de expor o meu filho, de acharem, enfim, que já falaram isso, mas eu tô um pouco me importando de estar querendo me promover diante dessa pauta. Mas só quem sabe o que se passa dentro de um lar, uma mãe ou um pai que tem um filho com autismo ou com qualquer deficiência, sabe que esse lugar que eu me empoderei, porque o diagnóstico veio como uma libertação, mas sim de luta para a inclusão dessas pessoas na sociedade. Meu filho só tem 3 anos e 9 meses, mas, coronel, eu quero que meu filho, ele esteja aonde ele quiser estar. Eu vou lutar não só pelo Benjamin, mas para que todas as pessoas com deficiência elas possam ocupar papéis, tanto na política, como na nossa sociedade, na profissão, seja na comunidade, porque quantas pessoas dentro das nossas comunidades do estado do Rio de Janeiro têm deficiência e não tem uma acessibilidade, não tem uma escola própria para surdos que se trabalham a Libras. Coronel, a saúde é também algo que se perpetua por muitos governos. E eu vejo que, assim, quando essa luta bateu na porta da minha casa, e só tem 2 meses que eu anunciei que realmente meu filho tem o autismo, mas quantas mães falam pra mim, Renata, você realmente tem uma representação de fala, porque eu tô num percentual mínimo da sociedade por ser advogada e por entender do meu direito, por brigar pelo meu direito, brigar pela justiça e brigar pelo meu filho. Eu tô nesse percentual mínimo de ter condições de pagar um plano de saúde e pleitear juridicamente para que o plano custeie um tratamento, coronel, que custa 40 mil reais por mês. Qual pai de família que seja em condição financeira que for, consegue custear um tratamento que é na média desse valor? Tô falando um tratamento ao todo, não. Tô falando isso mensal. Quando eu falo que eu me coloquei nesse lugar de fala, é porque
o maior percentual é daquele pai e daquela mãe que não tem condições de pagar um plano de saúde. É verdade. Daquele pai e daquela mãe que não conhece do direito, que não é conhecedor do direito e depende da defensoria pública para se pleitear, para se brigar pelo direito do seu filho. Processos que demoram anos e anos, e a gente está vivendo um período pós-pandemia, que mães que têm seus filhos dentro do espectro autista, quando a gente fala de espectro, tem os níveis, seja do leve até o grave, de que não estão até hoje sem nenhum tipo de tratamento, porque quando a gente fala em tratamento, a gente fala do tratamento multidisciplinar. O que envolve o multidisciplinar? São 40 horas semanais de terapia, que envolve fonoaudiólogo, que envolve psicopedagogia, psicologia, musicoterapia, e enfim, são muitas as terapias para que realmente essa pessoa ela consiga ser incluída na sociedade. E esse percentual que eu falo, macro, ele não tem do Estado sequer esse amparo desse tratamento multidisciplinar, coronel. E eu falo isso que muito até antes de eu ter o diagnóstico do meu filho, quem for pesquisar no meu plano de governo, em 2020, eu coloco que o meu desejo, o meu sonho para Niterói é que nós tivéssemos um centro de referência para o autismo. Se a gente for olhar para os municípios vizinhos, seja aqui perto, São Gonçalo, Itaboraí, tem Casa Azul, Casa do Autismo, e Niterói. Cadê? Cadê um tratamento multidisciplinar para os autistas em Niterói? Cadê realmente um centro de referência para pessoa com deficiência em Niterói, coronel? O senhor é morador de Niterói? Quantos anos o senhor mora aqui? Muito tempo. Quantos governos entraram e saíram, prefeitos entraram e saíram, e cadê a pessoa com deficiência? É 1/4 da população. Pessoa com deficiência, na estatística, é 1/4 da população a nível nacional. E essas pessoas estão aonde, coronel? Elas estão esquecidas. E a minha fala hoje é para retratar que eu me levantei na política com essa missão também, de representar essas mães, de representar esses pais que lutam diariamente para ver os seus filhos na escola, ver os seus filhos no tratamento, dentro da saúde, e não tem. Então, coronel, quando eu converso com o senhor, eu tenho esperança para o nosso governo do estado, para que todos esses sonhos dessas famílias, para as pessoas com deficiência, eles sejam implantados no estado do Rio. Que esse olhar para as pessoas com deficiência e dentro da saúde pública, eles possam ser também lembrados, eles possam ser incluídos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que o senhor acha, o que o senhor pensa para a nossa saúde do estado. Não, em primeiro lugar, eu preferia mais falar da doença do que da saúde, né? Porque o maior ato de corrupção do estado, de todas as secretarias, por incrível que pareça, é a Secretaria de Saúde. É um ato de corrupção, para começar. Eu me referi aqui à queima, na incineração de 400 toneladas de remédio e equipamento hospitalar e fraldas geriátricas, porque foi um coronel da PM, que era corregedor na Secretaria de Saúde, que descobriu isso, entendeu? Uma pouca vergonha. Estava lá e ninguém usava, ninguém fazia, não havia alocação desse material, como é que pode? Destinação. Então, além da pouca vergonha da corrupção na saúde, existe um negócio chamado gestão. Existe uma má gestão, e aqui no estado do Rio parece que, não sei o que aconteceu, não sei se Deus está com muita ira da gente, mas aqui, os próprios governantes que vêm, desde do governo Brizola, de lá para cá, eles vêm praticando não só a corrupção, mas a má gestão também, ao mesmo tempo. Essa má gestão é tão séria na saúde, que até na PM houve um monte de prisão de oficiais, coronéis, etc., que roubaram
o dinheiro da nossa saúde, pô. Roubaram o nosso dinheiro, os caras não tiveram tempo nem da gente. Veja bem, na casa da polícia, a polícia rouba a polícia, vê se pode. Então, eles foram presos, né? Foram presos, estão presos ainda, mas precisa muito rigor. Realmente a Secretaria de Saúde aqui do Estado, ela precisa de um pente fino que você não tem ideia. Por quê? O dinheiro tem. O dinheiro tem. Nós sabemos agora, nós temos o exemplo do presidente Bolsonaro. Ele diz, como é que ele realizou coisas abertas? É porque ele não deixou ninguém roubar, pô. Não roubou e não deixou ninguém roubar. E nós agora estamos passando um risco agora de repente ver o ladrão de volta. Então esse país vai à bancarrota, né? Vai à bancarrota. Mas é isso, nós estamos esperando aí, que tomara que Bolsonaro vença, porque se ganhar esse Lula, nós vamos ver tudo de novo. A roubalheira toda de novo. Né? Os cabrais da vida soltos, né? Desfrutando dos prazeres do nosso dinheiro, né? Então, o problema é o seguinte, tudo isso é rigor. O cara roubou, é ladrão, vai preso. Entendeu? Tem que devolver tudo, confisca tudo dele. Então, o que precisa é rigor. Entendeu? Infelizmente, a sociedade brasileira é conivente com a corrupção. Entendeu? Isso é muito ruim. É muito ruim. Porque não pode, a sociedade tem que se indignar. Mas não sei porquê. Você veja bem, Niterói é um exemplo. Como é que pode um município desse ter mais secretaria do que o Estado do Rio? Sim. Entendeu? Então a questão toda é de cultura, né? Nós somos uma cultura sei lá, da safadeza e da vista grossa, pô. É o que nós vemos aí, né? Safadeza e vista grossa. E você, para ter autoridade moral para resolver isso, tem que ter mesmo, tá entendendo? E mais, você tem que se preparar até para não ser assassinada, porque os ladrões são muitos, são perigosos, entendeu? Bom, essa saúde daqui do estado do Rio de Janeiro talvez seja o meu maior problema. Ao mesmo tempo vai ser minha melhor solução, porque o problema está identificado, é má gestão. O outro que está identificado é roubalheira. Tem que haver um processo pesado de rigor disso aí, entendeu? O problema todo é esse. Eu não me ligo muito em pesquisa, nem enquete, nem nada. Mas hoje mesmo tem uma enquete rolando aí na internet. Eles podem não estar gostando do Cláudio Castro, mas eu estou lá agarrado no traseiro dele. Entendeu? Eu estou agarrado no traseiro dele o tempo todo. Nessa enquete, a última vez que eu vi, eu estava em segundo, ele primeiro, o dono do dinheiro é ele, né? E eu em segundo, mas eu estou com aquela, não sei como é o nome daquela tunda é o nome, que negócio que o Davi roda para soltar a pedra. Né? Afunda. Então, eu continuo incomodando, pode ter certeza, tá? Eu estou gostando demais do reforço que eu estou recebendo psicológico da tropa, da PM, muita gente, muitos companheiros, no estado inteiro se comunicando comigo, de Campos, de São Fidélis, de Angra dos Reis, entendeu? Poxa, que bacana. Então eu tô vamos dizer assim, eu já estou com o meu ego mais do que acariciado, a verdade é essa, né? Porque uma candidatura majoritária, coisa que envolve milhões de votos, pelo menos eu sei que eu não estou tão esquecido assim. É claro que quando surge um instituto de pesquisa que o dinheiro fala mais alto, ajuda a aparecer lá com um. Como é que pode uma pesquisa aparecer com um, logo na outra eu estar perto do nosso governante, né? E ele que bobeia comigo que eu puxo a calça dele assim para cair mesmo, arrio as calças dele. Coronel, vamos partir para os agradecimentos. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos com saúde. Agradecer toda essa equipe, toda essa estrutura que nos proporcionaram para que a gente pudesse fazer essa live de uma melhor qualidade para quem nos segue, para quem nos acompanha. E agradecer mais uma vez a presidente Suede, Cid Clay, do Por Mais Brasil 35, por essa também construção partidária. E eu queria passar para o senhor falar essa palavra final para a gente finalizar.
Olha, Renato, eu confesso que eu me emocionei no início, né, quando falei do meu pai. É uma coisa normal, porque comigo, então, é uma coisa normal. E eu estou muito feliz porque tivemos um bate-papo ótimo. Eu creio que vale a pena a gente trocar essas ideias. E acho que o público mesmo deve ter gostado também, né? Perguntaram pouco hoje, mas vamos perguntar mais da outra vez, pode ter certeza. Muito obrigada. Muito obrigado para quem nos assistiu e nos acompanhou até agora, até o presente momento. Tivemos umas intervenções aí por questões da rede, mas só temos a agradecer para quem está aí conosco. E essa live vai ficar salva tanto na minha página, na minha rede. Segue o Coronel Emir Laranjeiras nas mídias sociais, Facebook, Instagram, e também Renata Esteves nas mídias. E até a próxima, né, Coronel? Até a próxima. Com Muito obrigada.